Olá, boa tarde para você que nos acompanha pelas plataformas digitais da TVGC e também a TV Expresso do Oeste. Eu sou o repórter Ricardo Souza. Estamos em contato agora ao vivo com o Leno Puchalski, que vai trazer algumas informações para a gente a respeito do ciclone que deve acontecer aqui em nossa região oeste de Santa Catarina. Leandro, boa tarde. Boa tarde para todos da TVGC, da TV Expresso. É um grande prazer poder conversar com os amigos aí do Extremo Oeste e trazer um pouco dessas informações aí que tanto preocupam as pessoas, né, depois de tudo que aconteceu. Claro. Leandro, primeiramente, te agradeço a participação de conversar com a gente, viu? Leandro, a gente recebeu muitas mensagens de internautas referentes sobre, com medo, né, sobre o ciclone. E muitas dessas questões eram perguntando sobre se essa é a primeira vez que houve ciclone aqui em Santa Catarina ou é a primeira vez? Não é a primeira vez, né? Na verdade, o ciclone é um sistema meteorológico aí muito comum, inclusive durante boa parte do ano, mas principalmente agora, durante o período do inverno, né? A gente tem vários passando aí pela região sul do Brasil ao longo de um mês. Algumas vezes até uns 3, 4 por mês, né? Isso é um sistema muito conhecido por todos da meteorologia aqui no sul do Brasil, né? Não só Santa Catarina, mas nos estados vizinhos também. O que ocorre, o que diferencia um ciclone do outro, basicamente é a região de formação, a região de deslocamento e a intensidade, né? E isso é que faz com que você sinta mais a presença do ciclone ou menos. A maior parte desses ciclones, eles passam na parte do oceano, né, e muitas vezes afastado da costa, então, portanto, não trazendo nenhum tipo de influência, e muitas vezes não há nem necessidade de se informar a população disso. Em algumas oportunidades, eles passam próximo da costa, e aí há necessidade da informação, principalmente para quem mora no litoral, nas regiões próximas, por causa basicamente de vento. E em outras poucas oportunidades, mas também acontece, eles se formam sobre o continente, né, aqui no sul do Brasil. Às vezes mais na altura do Rio Grande do Sul, às vezes mais na altura do nosso estado, às vezes um pouco mais para cima, entre o Paraná e São Paulo. Então, a região de formação, ela muda muito. O que mais ele traz influência? Durante o processo de formação de um ciclone, você tem formação de nuvens muito carregadas, principalmente associadas à chuva, a volumes mais elevados. Depois de maduro, que a gente chama, ou seja, do ciclone formado, e que muitas vezes nas imagens do satélite a gente consegue mostrar aquela circulação no sentido horário das nuvens, você tem vento. Então, depende da onde se forma, do deslocamento, da onde ele se formou para onde ele vai, e a questão da intensidade, né? Basicamente, seria essas condições. Então, o que aconteceu na semana passada é um sistema como eu vou te dizer, é um sistema muito forte, não tão comum na intensidade, né? E aí a gente teve dois azar, que foi o primeiro que ele se formou sobre o continente, né? Então nos atingiu bastante. Segundo, que ele foi de extrema intensidade. O ciclone teve uma pressão atmosférica muito baixa, né? A gente pode classificar aí uma intensidade de um ciclone pela quantidade de pressão do ar que baixa muito. Quanto menor, mais intenso é o ciclone. E a unidade, para que vocês tenham ideia de pressão, é hectopascais. Então, quando você tem um ciclone que perde 1 hectopascal por hora, durante 24 horas, 24 hectopascais, ele é classificado como um ciclone bomba. Por que bomba? Porque ele tem um aprofundamento, uma intensificação muito rápida em poucas horas, né? Basicamente seria isso. Esse termo bomba que surgiu é basicamente para classificar isso, é para indicar para os meteorologistas e a partir daí para as pessoas que ele vai se intensificar muito rapidamente e com grande intensidade. Então, é um alerta em termos de força do ciclone. Então, a gente teve esse comportamento, ele, em alguns momentos, baixou da casa de 1000 hectopascais, esse ciclone, então, muito intenso, e aí o que ele gera? Gera nuvens extremamente carregadas. E um ciclone, ele dá origem a uma frente fria, que é uma banda de nebulosidade, né? Por ter sido muito intenso, ele gerou uma frente fria forte. Dentro dessa
frente fria, nuvens temporais se alinharam, ficaram uma nuvem do lado da outra, o que a gente chama de uma linha de instabilidade, e essa linha foi que provocou os temporais e o vento muito forte. E ela se formou mais ou menos da região oeste e teve um deslocamento total em direção ao litoral, de sul a norte, oeste a leste. Então, ela varreu praticamente o estado inteiro, e por isso a gente teve esses ventos extremamente fortes em muitas cidades do estado. Eu te confesso, Ricardo, que, olha, puxando pela memória, eu não lembro da gente ter tido tantas cidades com ventos tão fortes como a gente teve na última terça-feira. Foi preocupante mesmo. Puchalski, até para nossos quem está nos acompanhando também ter melhor, né? Qual é a diferença de um ciclone bomba para este que poderá acontecer nessa semana aqui no nosso estado? Basicamente a questão da intensidade, né? O quanto esse ciclone ele vai se aprofundar, quanto intenso ele será. Esse da semana passada, que a gente chama de um ciclone explosivo, esse termo ciclone bomba é uma tradução do que nos Estados Unidos se usa muito, ele foi muito intenso. Então, essa é a grande diferença. Muito mais intenso do que qualquer outro ciclone que normalmente passa por aqui, né? Então, esse próximo agora, que tem seu processo de formação no decorrer agora do dia de amanhã, vai dar origem a uma frente fria que vai passar na região aí do extremo oeste na quarta-feira de madrugada. Esse sistema é um sistema bem mais comum, bem mais habitual aqui do sul do Brasil, né? Então, basicamente, a diferença é essa, a intensidade. Vocês podem entender que pressão do ar é a quantidade de ar que está sobre a nossa cabeça. Então, se você tem uma pressão baixa, você tem camadas da atmosfera, uma pequena camada da atmosfera com uma quantidade de ar. Então, os níveis da atmosfera são muito... a separação, porque a atmosfera tem níveis, né, camadas, né? As camadas são muito próximas. E isso deixa com que você tenha nuvens muito carregadas se formando. Então, quanto menor a pressão, menor essas camadas. E aí, mais intenso a formação das nuvens. Quanto maior a pressão atmosférica, a camada de ar é maior sobre a nossa cabeça, por isso a pressão é maior, né? E isso deixa as camadas mais homogêneas na atmosfera, e isso impede aí a formação de nuvens muito carregadas. Então, assim, a diferença básica do que aconteceu na semana passada para essa é a intensidade desse ciclone. Esse próximo agora, ele deve passar aqui pelo sul do Brasil numa intensidade de 1.007, 1.009 hectopascais, muito menos intenso do que abaixo de 1.000 que foi o outro, né? Então, não vamos comparar uma coisa com a outra, não tem comparação. O que aconteceu lá na semana passada é um pouco fora da curva, um ciclone extremamente forte, muito mais forte do que o habitual. Esse agora é um ciclone mais habitual, é mais um ciclone mais do que a gente está acostumado aqui para a nossa região. Então, os efeitos vão ser completamente diferentes do que a gente teve lá na semana passada para cá. Diferentes em termos de intensidade, tá? Não tem a mesma intensidade do que lá, mas as características são muito parecidas no que acontece, no que vai acontecer na condição do tempo. Claro. No outro, se não me engano, teve ventos de aproximadamente 130 km por hora, né? Neste agora, você já tem uma noção mais ou menos de quantos quilômetros? 70, 80? Já é... Pois então, lá no anterior, né, na semana passada, aquela linha de instabilidade que cruzou o estado, ela provocou rajadas de vento de maior intensidade em Siderópolis, no sul de Santa Catarina, chegou a 134 km por hora. Mas a gente teve uma série de municípios com ventos na faixa de 100, 120 km por hora. Algumas cidades do oeste, inclusive, região de Chapecó, por exemplo, chegou a 108 km por hora o vento, né? E esse próximo agora, a gente não tem previsão de ser tão intenso. No decorrer do dia de amanhã, a região do oeste, do extremo oeste do estado, já deve ter algumas rajadas de vento, mas, assim, de uma maneira geral, entre 40 e 60 km por hora. Essa velocidade ela pode aumentar um pouco durante a madrugada, de terça para a quarta-feira, quando a frente fria estiver formada e vai se deslocar um pouco rapidamente. Então, durante a noite de terça para quarta, né, sem ser essa agora, a outra, você pode ter algumas rajadas de vento maior. Então, ao longo do dia de amanhã, entre 40 e 60 km por hora, e na noite para quarta, para amanhecer de quarta, pode aumentar um pouco, na faixa aí de uns 70, 80 km por hora. Então, é o que a gente espera em termos de velocidade do vento. Uma outra diferença muito grande, Ricardo, é a questão da extensão, né? Porque, por ter sido um ciclone muito mais intenso, a área que ele provocou vento forte e temporais foi muito maior. Esse também tem uma diferença
porque ele é um ciclone menos intenso. Então, além de diminuir a velocidade do vento, as áreas atingidas por esse vento também vão ser muito menores. Não vai ser amplo, como foi na semana passada, pegando todos os municípios. Alguns sofreram mais, outros sofreram menos, mas todo mundo teve um vento muito forte. Esse agora é diferente. Esse agora deve provocar vento forte, mas em áreas pequenas. Não tão forte quanto a semana passada, em menores áreas, menos municípios. Alguns não vão ter nenhum tipo de problema, inclusive. Claro. Leandro, se eu não me engano, a nossa região oeste, né, o sul aqui do estado, ela fica em segundo lugar nessa fase de fenômenos tornádicos, né, no Brasil. Por que a nossa região ela busca, né, essas questões climáticas de fenômenos? A região do oeste de Santa Catarina, e aí pega o oeste do Paraná, pega o oeste do Rio Grande do Sul, pega norte da Argentina, até mesmo a parte do sul do Paraguai, esta região é a segunda no planeta com maior frequência de tornados, né? E aí a gente não está falando mais de ciclone, né? A gente está falando de um outro sistema, né? De um tornado. Até se for interesse, a gente diferencia um do outro. Bom, mas essa é uma região muito propícia à formação de tornados. A gente só perde, que bom que a gente perde, né? Porque isso não é legal para ninguém, mas a gente só tem mais tornados em frequência, muito mais intensos, no interior dos Estados Unidos, né? Então é lá e depois aqui, falando do planeta como um todo. Então é uma característica muito da nossa região. Por quê? Porque nós estamos geograficamente numa região onde recebemos influência de massas de ar quente, que vem do centro-norte do Brasil, e, ao mesmo tempo, massas de ar frio, que avançam do sul do continente, da região polar, inclusive em algumas oportunidades. Então, na latitude que Santa Catarina se encontra, nós temos a influência dessas duas massas de ar com características muito diferentes, né? As pessoas dizem que o Brasil é um país tropical. Boa parte do Brasil é tropical, mas nós, aqui do sul, a gente tem um pouquinho uma característica diferente, né? A gente recebe muita influência dessas massas de ar frio. E é justamente nos dias de encontro dessas massas de ar com características completamente diferentes, o ar mais quente, úmido, que vem do centro-norte do Brasil, para vocês terem ideia, ventos em altitude trazem muita umidade da região da Amazônia, por exemplo, do oeste de Santa Catarina, né? Dependendo da posição desses ventos, que a gente chama de jato. Então, quando você tem um ar quente e úmido, um suporte disso, através de ventos em altitude, trazendo do centro-norte do Brasil, e entrada de massas de ar mais frio vindo do sul do continente, você tem uma condição na atmosfera bastante instável, porque o ar quente é um ar mais leve, o ar frio é um ar mais pesado. Então, quando ele encontra, o ar frio avança sobre uma região muito aquecida, ele, por ser mais pesado, ele entra por baixo e joga esse ar quente para cima. Quanto maior essa diferença e mais rápido esse choque acontecer, mais rápido esse ar quente sobe. Ao subir, ele resfria. E isso, com o suporte aqui embaixo, faz com que nuvens muito carregadas acabem se formando. E aí são nuvens que a gente chama de cumulonimbus, nuvens de tempestades. Nuvens que tem, para vocês terem ideia, entre a base e o topo, algo na faixa de 15 quilômetros de altura. Então, imagina o tamanho dessa nuvem. E dentro dessa nebulosidade, você tem ventos extremamente fortes, porque imagina, a temperatura na atmosfera ela diminui de acordo com a altura. Quanto mais alto, mais frio. Então, se você tem uma nuvem onde a base está a 10, 15 quilômetros abaixo do topo, você imagina a diferença de temperatura que tem aqui. E isso aqui gera ventos muito fortes dentro da nuvem. E aí você pode ter granizo nessa parte superior aqui da nuvem, que com o vento fica oscilando dentro da nebulosidade, até um ponto que fica num tamanho pesado que caia da nuvem e chega até o solo, aí você tem precipitação de granizo, mas você tem raios dentro dessa nuvem, você tem vento muito forte, né? E essas nuvens aqui são capazes de provocar tornado, quando a base da nuvem toca ao solo, num movimento rotacional. O vento que está dentro da nuvem chega até o solo. E aí, no movimento rotacional, você acaba tendo a questão do tornado. Então, é mais ou menos por aí. Uma questão geográfica mesmo. Não temos como fugir disso. Nós estamos numa região propícia a esse tipo de fenômenos extremos. Claro. A gente até seguiu algumas notícias que você publicou nas suas redes sociais sobre que esse ciclone que passou na semana retrasada poderia até ser questionado como 4 tornados, se não me engano, né?
como é que a gente pode, no caso, não vou dizer confirmar isso, mas pela parte do funil, algo assim, de algumas imagens e vídeos? Pois então, porque basicamente a gente vê, principalmente na mídia nacional e até um pouco na mídia regional, dizendo que aquele vento muito forte que aconteceu na terça-feira passada foi por causa do ciclone. Tecnicamente, o que provocou o vento forte foi uma linha de instabilidade que surgiu por causa da formação do ciclone, mas diretamente não foi o ciclone que provocou aquele vento todo forte lá, não. Foi uma linha de instabilidade que se formou a partir da intensidade do ciclone que estava formado lá na parte do Rio Grande do Sul, para vocês terem ideia. Então, assim, dentro dessa linha de instabilidade, né, são várias nuvens, sabe essas nuvens que eu falei, como nimbus? Pois então, na linha de instabilidade, várias dessas nuvens se colocam uma do lado da outra. Tá? Aqui tem uma, do lado vai ter outra, do outro lado vai ter outra. E faz uma linha de várias nuvens, uma do lado da outra, bem alinhadas mesmo. E dentro dessas nuvens, essas nuvens aí, elas são capazes de provocar os tornados. Então, quando a linha de instabilidade cruzou o estado na última terça-feira, de oeste para leste, em um comprimento que ia da extensão de Porto Alegre até Curitiba, para vocês terem ideia, quando varreu o estado oeste para leste, sul a norte, essas nuvens aí, algumas podem sim ter provocado alguns tornados. Então, eu recebi algumas fotos da região de Rio do Sul, recebi algumas fotos da região de Papanduva e alguns dados aqui de Florianópolis. E pelo tipo de destruição que esses locais apresentaram, nada impede que essas cidades tenham tido, inclusive, a formação de tornado, né? Porque pela característica da destruição, o tornado, como eu falei, é uma área onde o vento entra no momento rotacional, então ele não derruba, por exemplo, uma árvore, você não tem ela tombando, como muitas vezes acontece. A árvore, ela é arrancada, parte dela é arrancada, o tronco fica, mas aquela parte superior dela, o vento entra, gira e arranca. E aí você tem a árvore em pé, mas metade dela cortada, como alguém estivesse vindo aqui passado com um machado. Essa é uma característica de um tornado. Pode ser uma microexplosão também, mas é uma característica de um tornado. Então, por algumas fotos que eu vi, e aqui em Florianópolis, em loco, eu fui numa região dessa possibilidade, tem muitas características de tornado. Então, lá naquele dia, lá, além desse vento forte, por causa dessa linha de instabilidade, por causa dessas nuvens carregadas, uma outra região do estado pode ter sido sim, algum tornado. Tá, mas teve ou não teve? Bom, aí é uma situação um pouco complicada, né? Porque você tem que analisar principalmente em cima de imagens de radar, tem que fazer um estudo muito aprofundado, e isso demora. Claro. Tu citou antes, então, né, que deu uma diferença sobre o ciclone bomba, que aconteceu na semana retrasada, e sobre esse que vai acontecer... Isso, passado, isso. E que vai acontecer nessa semana. Como para explicar? Quais são os fatores que que, no caso, formam, né, um ciclone? Essa condição do encontro das massas de ar, né? O ciclone é como se ele estivesse misturando as massas de ar, uma mais quente com uma mais fria. É como se você pegasse ali, vamos lá, um exemplo bem simples, assim, muito simples, inclusive. É como se você pegasse um liquidificador, né, colocasse uma pitada de ar quente, uma pitada de ar frio e botasse para girar, vai começar a girar ali, né? Então, nesse turbilhão aqui de encontro dessas massas de ar, você acaba tendo a formação de um ciclone, né? Que é o movimento rotacional das nuvens ali em torno de um eixo, né? A pressão ela é baixa no centro do ciclone e ela aumenta com as bordas. Então, essa diferença entre o centro do ciclone e a borda faz com que você tenha vento mais significativo. E aí, quanto mais intenso for o ciclone, ou seja, quanto menor a pressão no centro e maior nas bordas, mais o vento é intenso. Então, basicamente isso. Ele acaba se formando nas áreas onde você tem encontro dessas massas de ar com características muito diferentes. E aqui, quando eu falo quente e frio, não necessariamente joga o seu pensamento para calorão e para friozão, né? A diferença de temperatura que é importante, não necessariamente nos extremos. Claro. Puxa, Oscar, para a gente finalizar nossa entrevista, nossa live, então, como é que vai acontecer a previsão do tempo, né? Como é que o clima vai se comportar durante essa semana aqui no estado e nossa região oeste? Tá, então agora, ao longo dessa noite, a gente vai tendo o céu mais nublado sobre a região, tá? Tem previsão de chuva para o decorrer aí da noite, no decorrer dessa terça-feira.
Para quem está nos vendo e está mais próximo do Rio Grande do Sul, tem chance maior de chuva forte, porque amanhã nós vamos ter a formação do ciclone. Tá? Então, a chuva vai ser mais forte dentro do Rio Grande do Sul. Então, as nossas cidades próximas do estado vizinho podem ter alguma chuva mais forte. Isso principalmente entre o período agora dessa noite e amanhã de manhã. Para quem está mais perto do Paraná, nas áreas do oeste, mais próximas do Paraná, esse pessoal tem mais chuva de manhã. Durante a tarde da terça-feira vai dar uma acalmada. Aí tem possibilidade de rajadas de vento, então amanhã, nessa faixa que eu te falei, nas maiores rajadas, 40, 60 quilômetros por hora. Bom, aí na noite de terça para amanhã da quarta-feira, durante a madrugada, o ciclone dando origem a uma frente fria, vai chover de novo. Então, na passagem dessa frente, durante a quarta, na madrugada, as primeiras horas da manhã, você pode ter alguns temporais, aí algum raio, algum granizo e alguma rajada de vento um pouco mais forte. Mas isso é rápido, é deslocamento rápido. Já no final da própria quarta-feira, já começa a parar, já tem algumas aberturas de sol e a quarta-feira da tarde é de um tempo mais seco. E aí vai começar a entrar uma massa de ar frio. A quinta, a sexta são dias ensolarados na região, a segunda parte da semana, com frio, temperaturas baixas, pode ter até formação de geada em algumas áreas no amanhecer, tanto da quinta quanto da sexta-feira. Basicamente, a semana deve ser assim. Então, em termos de vento, a gente tem que cuidar do decorrer dessa terça e depois na madrugada de quarta. A partir do final da manhã da quarta em diante, esse assunto ciclone para a região oeste vai estar encerrado também. Claro. Ou seja, prepara o casaco, né, Puchalski? Isso, Puchalska. também. Claro, Puchalski, a gente agradece a participação aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, sempre é muito bom ter esses meios assim para levar informação para as pessoas, que as pessoas fiquem bem informadas, tomem suas prevenções, que não fiquem assustadas. A situação que a gente teve na semana passada foi um ponto fora da curva. Desta vez a gente tem uma outra situação, ciclone sempre é ciclone, a gente sempre respeita, né? Mas não tem comparação uma coisa com a outra. Fique bem informado, tenha tranquilidade. Quanto mais informação você tiver, mais tranquilo você fica, menos medo, pavor você acaba tendo. Então tenha cuidado, preste atenção entre esse decorrer aí da terça para o amanhecer de quarta e depois tudo vai estar mais tranquilo. Muito bem. Helena Puchalski conversou com a nossa reportagem a respeito deste ciclone que aconteceu na semana passada e sobre este que deve acontecer nesta semana também aqui no estado, na nossa região em especial. Obrigado por você que nos acompanhou. TVGC, jornalismo regional a serviço da comunidade. Até mais.